Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Alessandra. Bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a falar sobre o estudo de gráficos. Para os professores, a habilidade é EF08MA23. Há quem ache que gráfico não precisa de leitura e interpretação, e eu acho que está enganado em relação a isso. Mas quem estará com a gente hoje fazendo a interação é o professor Osmar, e eu acho que ele vai concordar comigo em relação à leitura e interpretação de gráficos, né, Osmar? Em gênero, número e grau, Alessandra. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou acompanhar a professora Alessandra nessa aula importantíssima de gráficos. Espero que vocês participem, alunos, pais, professores, que sempre estão aqui com a gente, interagindo, participando dessa aula de matemática e de todas as outras aqui do Centro de Mídias também, extremamente importante a participação de todos nesse momento aqui com a gente. Enviem suas perguntas, enviem suas dúvidas, seus comentários, participem, sempre coerentes, sempre dentro daquela proposta de educação que a gente espera, sempre comentários absolutamente dentro daquilo que a gente espera. E a participação de todos é o que a gente aguarda. Coloca o nomezinho de onde, a cidade de onde você está falando, a escola também, para a gente dar os créditos para você, tá bom? Verdade, gente. Então vamos começar entendendo qual é a ideia ou qual é a função de um gráfico. Então, o gráfico, como vocês estão vendo na tela, ele é um recurso para expressar ou representar dados ou valores numéricos, de uma forma, de uma maneira geral, para auxiliar o leitor na compreensão desses dados. Por quê? Quando a gente faz uma pesquisa ou a gente tem uma quantidade muito grande de dados, a gente precisa conseguir compreender e analisar aquilo que a gente tem para poder tomar alguma decisão ou resolver algum problema. Se a quantidade de dados é muito grande, mesmo que a gente use uma tabela ou na forma de texto, nem sempre eles ficam tão claros. Então, o gráfico ele vem com essa ideia de facilitar a leitura. Observem o termo, facilitar a leitura desses dados, porque eles estarão organizados, correto? Então, a ideia é visualizar de uma forma mais clara a organização dos dados que nós coletamos ou que estão sendo desenvolvidos em uma pesquisa. Então, nós vamos falar de alguns tipos de gráfico e como que esses gráficos são construídos. Dá uma olhadinha na tela de vocês. O primeiro gráfico, ele é o gráfico de colunas. Então, a gente precisa, vocês estão vendo que ele está sendo construído aos poucos. Está aparecendo para vocês a identificação desses elementos, mas a gente tem que prestar atenção no seguinte. Nós temos, num gráfico de colunas, nós precisamos do eixo horizontal e do eixo vertical, correto? Qual que é a característica do gráfico de colunas? É utilização de barras retangulares, que vocês estão vendo aí em verde, na posição vertical. Essa é uma característica importante, tá certo? Essas barras retangulares, elas têm que ter a mesma largura. Por quê? O que vai identificar o valor de cada uma delas? A altura. Então, a altura será correspondente ao valor do dado que eu preciso ou do dado que eu tenho, correto? Então, vocês estão vendo que até o mouse ali, a produção está me ajudando, obrigada, produção. O mouse ali se movimentando na última coluna ali da direita. Observe que ela tem uma altura e ela difere das demais. Por quê? É de acordo com os valores que estão relacionados àquela informação. Mais dois detalhes importantes do gráfico de colunas.
ou de qualquer gráfico. Todo gráfico ele precisa ter um título, que é o nome dele, ou seja, a que se destina ou sobre o que estão sendo faladas aquelas, ou apresentadas aquelas informações, e ele precisa de uma fonte, que no nosso caso a fonte está lá embaixo, isso, que é o site de onde esse GIF foi tirado para explicar para vocês o gráfico de colunas. O próximo tipo de gráfico ele é muito parecido com o de colunas. Qual vai ser a diferença dele? Observe que ele tem o eixo horizontal, o vertical, só que as barras retangulares, agora elas estão na horizontal e não mais na vertical. Esse é o gráfico de barras. Então, diferença entre gráfico de barras e gráfico de colunas. Gráfico de colunas, as barras retangulares estão na vertical. E o de barras, elas estão na horizontal. Mas tem os mesmos elementos. As barras têm que ser da mesma largura. Elas têm o mesmo espaço entre uma e outra. A altura está relacionada, nesse caso, a altura não seria nem a altura, já que elas estão na horizontal, mas está relacionado ao valor que elas estão representando. Nós precisamos ter o título e nós também precisamos ter a fonte. Mas, Osmar, vem uma pergunta antes de a gente passar para o próximo tipo de gráfico. Vamos lá, Alessandra. Nesse caso, a fonte ela vem, né, do Educa-IBGE, que é de onde nós tiramos o GIF, né, a animação para explicar. Mas e se eu crio o gráfico? E agora, como que será que eu coloco a minha fonte? Você tem ideia? Tenho sim, Alessandra. Pode ser feito isso aí também, claramente. Agora, se forem dados criados aleatoriamente, a gente chama de dados fictícios. Cria uma situação de onde foram extraídos esses dados, até mesmo da gente, né, do próprio docente autor, não é isso? A gente cria e diz de onde saíram esses dados. Como eles não são dados oficiais, foram criados, a gente pode chamar de dados fictícios, não tem muito problema, não. Isso. Então, além de chamar de dados fictícios, como você também disse, eu posso, de repente, colocar como fonte o próprio autor, se fui eu que criei. Verdade. Correto? Sim. Tá bom? Então, assim, a fonte, ela não precisa necessariamente, o gráfico, ele não precisa necessariamente ser tirado de algum lugar. Ele pode ser criado, sem problema nenhum. A partir do momento que ele é criado, duas formas. Ou entra como fonte dados fictícios, ou como fonte o próprio autor. É isso? Verdade. No nosso caso aqui, na produção dessas aulas, o pessoal acha que a gente pode pegar o que quer tal, e usar, não é bem assim. Né? Então, a gente cria? A gente cria situações, problema, e usa os dados fictícios, fazendo associação com a ideia do gráfico. Bastante comum. Exatamente. Então, reforçar mais uma vez. Nós vimos gráfico de colunas, barras verticais. Gráfico de barra, elas são horizontais. E agora nós vamos para mais um modelo, que é o que a gente chama de gráfico de setores, também conhecido muitas vezes por aí como o famoso gráfico de pizza, né? Exatamente, muito por conhecido. Conta da sua forma circular. Então, característica do gráfico de pizza ou gráfico de setores. É verdade. E na realidade, é o mais trabalhoso, porque tem a ver, essas relações têm diretas com ângulos, né? Então, na realidade, é o mais trabalhoso de todos. Exatamente. Mas eu ainda nem vou trabalhar esse cálculo com eles, que é para não assustar, porque a ideia é saber identificar os tipos de gráficos. Então, ele tem o formato circular, ele também tem o título, como aconteceu nos demais. Ele também terá a fonte, que é de onde ele foi retirado. Só que quando eu faço um gráfico de setores, eu posso utilizar, como está aí no exemplo, a legenda, que é onde eu vou identificar por diferentes cores cada uma das informações que estão nesse gráfico, como eu também
posso colocar, se for um valor numérico pequeno, por exemplo, porcentagem, porque o gráfico de setores ele é usado muito para representar porcentagens. E, por representar porcentagens, a ideia da relação do todo, ele não pode ultrapassar 100%. Correto, Osmar? Corretíssimo, Alessandra. Então, é assim. Se, por exemplo, eu estiver utilizando a ideia da porcentagem, eu posso colocar direto na parte correspondente àquela cor. Então, se eu olhar esse gráfico que está aí, a parte azul, ela é uma parte do gráfico inteiro. Ela corresponde a 1/4, se nós olharmos o tamanho dela, correto? Porque ela tem o gráfico de... o gráfico não, o ângulo de 90 graus, como a gente já conversou sobre isso. Então, esse pedaço, ele equivale a 25% das informações que podem ser colocadas nesse gráfico. Então, eu poderia colocar ali do lado da barrinha azul, que está à direita, 25%, ou eu poderia colocar, como está aí no o mouse, dentro do próprio gráfico, daquele espaço correspondente. Tudo bem? Cada ângulo, ou seja, a inclinação ou o tamanho de cada pedaço, ele tem que ser proporcional à porcentagem que ele representa. E nós vamos, então, para mais um, que nós vamos trabalhar com 4 tipos de gráficos hoje, que é o gráfico de linhas. Ele também tem os 2 eixos, horizontais e verticais. A representação dele, a princípio, é por pontos. Então, ao invés de eu utilizar a barra, eu vou utilizar os pontos para poder identificar o valor correspondente a cada informação. Depois que eu coloco os pontos, eu vou unir cada um deles com a linha, né? Nesse caso, vocês estão vendo a linha verde, interligando os pontos correspondentes a cada informação. Assim como a ideia da barra, eles têm que ter o mesmo distanciamento entre um e outro. E aí vocês vão falar, mas por que desse distanciamento? Até pela questão da leitura e a visualização dos dados que estão sendo apresentados. E observe que ele tem a ideia da posição vertical, correto? Então, foram 4 tipos de gráficos. Gráficos de coluna. Então, gráficos que têm elementos em comum. Coluna, barra e linha. Quais são os elementos em comum? O eixo horizontal, o eixo vertical, o espaçamento entre as informações. Tudo bem? Gráfico de coluna e de linha utilizam as barras retangulares. De linha não, de coluna e de barra. Utilizam as barras retangulares. Coluna na vertical, barra na horizontal. Gráfico de linhas represento com os pontos e depois eu vou unir cada um deles. O outro é o nosso gráfico de setores, que é o de pizza, que nós temos que, na maioria das vezes, utilizar a ideia da legenda, embora a legenda possa ser utilizada nos demais gráficos também, correto? Mas no gráfico de pizza ou de setores, ele acaba sendo mais utilizado até por conta do espaço, quando nós temos informações que representam porcentagens muito pequenas, por exemplo, 5, 6, 7% dos nossos dados. Então, o ideal é manter a legenda. E aí, Osmar, você acha que ficou clara como que eu construo e quais são as diferenças e semelhanças entre os gráficos? Alessandra, para mim ficou claro, fundamentou muito bem a ideia desses gráficos, né? A ideia do gráfico de barras, de coluna, de setores, de linhas, bastante comuns, né? Gráficos fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, e eles resumem informações, né?
Exatamente. E lembrando que tem 2 detalhes que são em comum em todos os gráficos, né? Que é o título, E a? legenda, que é a fonte, correto? Corretíssimo. Vamos ver se eles entenderam a diferença entre os gráficos? Eu acho que entenderam, Alessandra. Gente, no caderno do aluno, volume 2, parte 1, página 77. Qual que é a atividade? Dados os gráficos a seguir, identifique cada um deles relacionando adequadamente as colunas. Então, por exemplo, o gráfico 1, vocês vão olhar, vocês vão falar, mas Alessandra, você não falou desse gráfico. Por que eu não falei desse gráfico? Ele apresenta as barras bem juntinhas, correto? Observa que uma barra retangular está grudadinha na outra. Então, eu já aviso vocês que ele não pode ser um gráfico de colunas. Porque no gráfico de colunas a gente tem a ideia do espaço. Então, vocês vão fazer o seguinte. Observem a ordem dos dados ali à direita. Gráfico de linha, histograma, gráfico de setores e gráfico de colunas. O que vocês vão colocar no chat? Nessa ordem, qual é o número que vocês acham que corresponde a cada uma das informações? Então, qual que vocês acham que é o gráfico de linha? Coloca o número. O histograma, coloca o número nessa ordem. O gráfico de setores, coloca o número. E o gráfico de colunas, coloca também o valor numérico. E aí, Osmar, quanto tempo você acha que eu deixo para eles? Tinha pensado em quanto? 2? Eu acho que eu vou colocar 3 por conta daquele primeiro lá da barra juntinha. O pessoal confunde, né? Exatamente. Tá bom, 3 minutinhos, é isso. Gente, 3 minutinhos para vocês. Coloquem na ordem em que aparece ali na direita. Tudo bem?
Oi, Alessandra, retornamos com o nosso chat, pessoal participando bastante, como sempre, né? Pessoal interage, pessoal do ensino fundamental, sempre acompanhando as nossas aulas, aí uma interação muito, muito grande, São Paulo inteiro participando, muito legal quando vocês colocam a cidade de onde você está falando. Naturalmente, a gente não consegue descrever todas aqui para vocês. Agradecer o pessoal de Guarulhos, Itapevi, Cotia, Mauá, São José do Rio Preto, professora Flávia, lá da Escola Tácito Zanqueta, de Ferraz e Vasconcelos. Obrigado, professora Flávia. Professora Eliana, elogiando a aula, lá de Ribeirão Preto. Tudo bem? A Stephanie, aluna, participando aqui do nosso chat, da Escola João Batista Bernardi, São Bernardo do Campo. Tudo bem? A Luana está pedindo um oi lá para o pessoal de Presidente Prudente, que está sempre aqui com a gente. Luana, obrigado pela participação. As respostas, Alessandra? Vamos lá? Uma enxurrada, uma avalanche de respostas corretas da Gabriele, do Eduardo, da Maria Eduarda, do Samuel, da Maria Fernanda, da Gabriele lá de Tatuí, tá? E assim, incontáveis, muita gente colocando as respostas. Pela ordem, Alessandra. 4, 1, 3 e 2. Algum equívoco? Não. Nesse caso, não. Vamos olhar, gente, a resolução e a resposta e a gente entender como é que funciona isso? Então, por exemplo, o gráfico de linhas é o gráfico 4. Por quê? Característica do gráfico de linhas. Represento pelos pontos, e esses pontos, além de ter o mesmo distanciamento entre eles são ligados, correto? Entre si, dando a ideia e formando, né, uma linha entre eles, apresentando essas oscilações. O que é a oscilação? Como que esses valores eles sobem e descem de acordo com o que foi ali representado. O histograma é o gráfico 1. Então, qual que é a característica do histograma? Ele também tem barras retangulares na vertical, mas observem que essas barras elas estão todas juntinhas, correto? Elas estão ali bem grudadinhas entre elas, diferente do gráfico de colunas, que apresenta o espaçamento. O gráfico de setores, eu acho que esse é o mais fácil, né? Que ele é sempre no formato circular. Então, para eu lembrar qual que é o gráfico de setores, é só lembrar da ideia da pizza. E o gráfico de colunas é o gráfico 2. Por que o gráfico 2? Nós temos lá os eixos, correto? Horizontal e vertical, como no primeiro e como no quarto. Mas a gente tem as barras retangulares na vertical, espaçadas, ou seja, existe um espaço entre elas. Que se a gente olhar até esse gráfico aí, nós percebemos que os dados que estão ali sendo informados, eles são crescentes. Por quê? Observem que o tamanho ou a altura das barras é cada vez maior. Eu só percebi no chat, Osmar, pelo menos 1 ou 2 equívocos que foi uma troca entre o gráfico de linhas e o histograma. Né? Então, ao invés de identificar como gráfico de linhas o primeiro e como histograma o quarto, que, na verdade, não seria essa ideia. Tudo bem? Então, o que eu tenho que prestar atenção? Nas características de cada um dos nossos gráficos. Será que facilitou para eles? Eu acredito que sim, Alessandra. Acho que a partir de agora não pode mais se equivocar, né? Acho que eu não gosto muito de falar a palavra equívocos. Exato. Então, cuidado aí, tá bom? Verdade. Vamos tentar mais um exercício da atividade da página 77. Vamos lá. Atividade 2. Prestando bastante atenção na leitura, porque vocês precisarão desses dados, correto? Estudantes entre 12 e 20 anos participaram de uma pesquisa sobre amizades nos ambientes virtuais. A pesquisa teve como questões norteadoras.
Primeira pergunta, né, da pesquisa. Você prefere ter amigos virtuais? Segunda, você não vê diferença entre outro tipo de amigo? E a terceira, você considera importante ter amigos presenciais? Após a pesquisa, então, ou seja, após eles responderem essas questões, foram obtidos os seguintes dados. 36% dos alunos preferem ter amigos virtuais. 72% dos alunos não veem diferença entre um e outro, ou seja, entre virtuais e presenciais. E 43% dos alunos consideram ser importante ter amigos presenciais. Agora vem a questão. A partir desses resultados, analise qual tipo de gráfico seria o mais adequado para divulgar os resultados dessa pesquisa e justifique a escolha e construa o gráfico. Claro que vocês não vão conseguir enviar esse gráfico pelo o chat, o que é uma pena. Seria muito legal ver a construção dos gráficos de vocês. Mas então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no chat qual dos 4 gráficos que a gente conversou, coluna, barra, setores ou linhas, seria o mais adequado para representar essas porcentagens, que se lembrar da explicação dos gráficos vai relacionar o porcentagem com qual seria mais adequado, correto? E por que vocês acham que esse é o melhor gráfico? É verdade. Acho que tem dois tipos de gráficos aí que cabem bem. Acho que tanto um quanto o outro. A gente vai mostrar a resposta de um, mas acho que tem 2 legais aí, pessoal. Acho que vai encontrar legal. Verdade. Mas a ideia é, nesse momento, pelo menos indiquem um. Sim, sem dúvida. E depois a gente conversa sobre isso. Como precisa da justificativa, eu acho que eu vou dar 3 minutinhos também, né? 3 minutos é tempo suficiente, acredito. Pessoal, participa aqui, manda suas respostas, seus comentários, tá bom? Isso mesmo, gente. Então, qual o tipo do gráfico? Coluna, barras, setores ou linha e por quê? 3 minutinhos para vocês.
Alessandra, estamos de volta. O pessoal entendeu bem a proposta aqui dos gráficos. A ideia aqui foi bem assimilada pelos nossos alunos. E aqui a gente tem alguma variedade. O pessoal colocou 2 tipos de gráfico que, na realidade, cabe como resposta aqui, por conta da estrutura das próprias perguntas e das informações que o problema transmite. Então, aqui a gente tem o Gustavo, a Bianca, o Ricardo, o Paulo falando, Alessandra, cabe aqui um gráfico de colunas, tudo bem? Certo. E a gente tem um outro tanto, Leonardo, Bernardo, Marcos, a Mariane, Heloísa, Raíssa, todos falando que o gráfico mais coerente é um gráfico de setores. Estão errados? Existe um certo, existe um errado? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? E aí agora nós temos que prestar atenção nos dados. E isso vai ajudar bastante. Nós temos... Fala para mim as porcentagens, Osmar. Temos 36% dos alunos que preferem amigos virtuais, Alessandra. Então, vamos lá. 36? 36% amigos virtuais. Maravilha. Qual que é o outro? 72% dos alunos não veem diferença. Legal. E o próximo? 43% dos alunos consideram ser importante ter amigos presenciais. Vamos pensar no seguinte. Quando a gente olha porcentagem, a primeira coisa que a gente pensa é colocar essas informações no gráfico de setores, correto? Que é o que eu tinha falado para vocês. Só que tem uma informação importante em relação ao gráfico de setores. A soma das porcentagens não pode ultrapassar 100%. Então, por mais que eu tenha aqui representado para vocês, correto? O círculo, para fazer a ideia do gráfico de setores. Vou tentar colocar essas informações aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, não estou fazendo o cálculo certinho, né, para identificar o tamanho dos ângulos, mas vamos supor que aqui eu tenho mais ou menos os 36%. Correto? 43%, ele vai dar, se eu somar 43 com os 36, eu tenho 79. Tudo bem? Se eu pensar nos 79, e lembrando que metade da minha circunferência é 50, acabei pagando a circunferência, mas tudo bem. Se eu pensar que metade Gente, é isso que acontece quando a gente faz ao vivo, correto? Então, vamos lá, vamos para a circunferência no modo comum. Metade da minha circunferência são 50%. 36% com 43% já vai dar um pedaço aqui maior. Por que vai dar um maior? Porque deu mais de 70%. 79, Alessandra. Eu consigo colocar mais 70% nesse pedaço aqui? Não. Não. Correto? Então, nesse caso, por isso que o correto aqui não seria o uso do gráfico de setores, porque a soma das porcentagens, ela vai ultrapassar 100%. Correto? Nesse caso, qual seria o ideal? Olha lá na tela de vocês. Olha lá. O de colunas. Então, eu posso representar também a porcentagem através do gráfico de colunas, respeitando a altura de cada barra, correto? De acordo com a porcentagem e pelo fato de que a soma dessas porcentagens ultrapassa 100%. Mas me diga uma coisa, Alessandra. Isso aí pode se dar por conta de algumas pessoas responderem 2 vezes a mesma questão? Então, por exemplo, alunos, preferem ter amigos virtuais, mas, por exemplo, eles responderam também que acham importante ter amigos presenciais. Sim, gente. Numa pesquisa, a gente pode ter os 2 tipos, né? Uma pessoa responder sim para 2 questões diferentes. É que depende do tipo da pesquisa que a gente faz. Sim. Tem pesquisa que não permite. É uma resposta apenas. Então, ou é virtual
ou é presencial, ou não faz diferença. Daí a importância da análise, da leitura e da compreensão do problema, não é isso? Exatamente, é a importância da leitura e interpretação do problema, correto? Então, para esse exercício especificamente, o ideal é o gráfico de colunas, porque a soma das porcentagens é maior Que 100%. do que 100%. Tudo bem? Acredito. Embora a gente tenha um tempo apertado, vamos conversar sobre mais uma atividade? Vamos lá? Então, olha na tela de vocês. Considere que nessa pesquisa foram entrevistados 600 alunos e que os 43% que consideraram importante as amizades presenciais foram distribuídos de acordo com a faixa etária, conforme a tabela a seguir. Qual gráfico seria o mais adequado para divulgar esses resultados? Gente, esse eu não vou pedir para vocês resolverem e nós vamos conversar sobre ele. Por que nós vamos conversar? Porque não teve aqui um aprofundamento sobre essa questão. Mas o gráfico mais adequado para esse caso seria o histograma. Olha lá na tela de vocês. Por que o histograma? Porque o histograma, ele vai apresentar... Primeira coisa, quando eu olho na tabela, observe que nós temos o que a gente chama de dados agrupados. Então, idade 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18 e 18 a 20. E o histograma, ele tem essa característica, porque cada barra retangular, ou seja, se eu pensar, né, no meu caso aqui, ele vai sair meio torto, mas se eu pensar na barra, como elas estão aqui grudadinhas, cada barra, a largura dela toda equivale a uma informação. Se eu pegar ali, por exemplo, esse pedaço ele pode equivaler de 12 a 14 anos, por exemplo. Correto? Esse outro, embora eu não estou respeitando ali direitinho as alturas, de 14 a 16. Mas o quê? A espessura. Tudo bem? Ele trabalha com intervalos, né? Isso. O histograma ele trabalha com intervalos. O gráfico de colunas com uma informação. Correto? Então, histograma, está tudo ali juntinho, são os intervalos que devem ser respeitados. É o melhor gráfico quando eu trabalho com intervalos. O colunas, eu estou relacionando apenas uma informação. Gente, vocês terão mais aulas sobre gráficos, correto? Essa foi só uma introdução para quem ainda ficou com dúvidas. Sim. Eu agradeço a vocês, agradeço a interação, agradeço o respeito e a cobrança do respeito no chat, que isso daí é importante. Eu me despeço de vocês até a próxima aula. Osmar, muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado, Alessandra, por essa aula muito interessante. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. Professora Anésia, de Rio Grande da Serra, obrigado pela participação. E todos que estão aqui com a gente e nos apoiam nesse trabalho. Obrigado, Alessandra. Até a próxima. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.